Eu percebo que muitas pessoas, algumas que comentam, eu já recebi e-mail, eu já, né, escutei pessoas conversando comigo, né? Muitas dessas pessoas que veem a verdade nessas coisas que eu faço, nas palavras que eu passo, elas, eu percebo que elas têm uma dificuldade muito grande em conseguir viver de forma independente dos rebanhos. Eu sinto, eu percebo pelos seus atos que é como se fosse uma barreira insuperável. E de fato, nós, devido ao nosso estado extremamente decaído, devido a essa embatumação completa do espírito na matéria, esse adormecimento total, nós nos acostumamos a ver a vida como barulho, como estar se movendo, que nem um chimpanzé, com estar participando das coisas, publicando, ligando, recebendo um monte de balãozinho no WhatsApp, interagindo, marcando coisa, né, sendo visto, lembrado pelos outros, falando coisa onde o bonitão e a bonitona irão sorrir, né? E tudo mais. A gente se acostumou a ver isso como a vida. E, na verdade, essa é uma grande armadilha, do qual, no momento atual, existem pessoas que estão começando a perceber isso. O esforço das pessoas em agradar o ambiente, as massas, os rebanhos, as coisas que vêm sendo feito da mesma forma há muito tempo, é tão grande que a pessoa não consegue se desenvolver interiormente. Você não vai conseguir ser queridinho de todos, ter um monte de contatos, ter pessoas falando com você e blá blá blá, e ao mesmo tempo estar crescendo interiormente. Isso não é possível. Então, se a pessoa, por isso a pessoa tem que se decidir, por isso tem que tomar uma postura. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Agora, o fato de você estar sintonizado, colocar Deus em primeiro lugar, seguir a sua consciência mais profunda, isso não significa que você não faça as coisas do mundo. Isso não significa que numa aula de termodinâmica, de dinâmica, de vibrações mecânicas, de mecânica dos fluidos, de desenho técnico, blá blá blá, você não repasse o conteúdo, que você não cumpra as obrigações, não compareça em reuniões, não oriente estágios, você não vá comprar as coisas. Se alguém vier pedir algo a você, se estiver dentro do possível, você faz. Se alguém quiser saber por um milagre algo mais profundo, você ajuda a pessoa. Então você mantém as atividades do mundo. Você vê filmes, séries, você nada, você come às vezes um docinho, você faz as coisas, ouve música, e por aí vai, lê um livro. Mas essas coisas todas sempre estão subordinadas a esse principal, a esse eixo central. Por isso a fusão. Você observa a transcendência em cada ato. Em cada momento você está se sentindo conectado à lei. Daí você vai fazer aquela coisa específica de um modo diferente. Isso
traz sentido à vida. Isso acalma. Isso lhe permite ter insights sobre as mais diversas coisas, nos mais diversos campos. Você pode ver um novo método de aplicar em aula, é uma nova coisa a ser colocada na cadeia produtiva, nova ideia para o design de um produto, uma nova poesia, uma nova melodia, uma nova maneira, né, de interagir com o ambiente, por aí vai. Mas isso sempre parte de um movimento de interiorização muito grande. Não adianta, né, você se relacionar com as pessoas se essa relação você prostitui por completo o seu ser para que você consiga construir arranjos que garantam vantagens terrenas. Esse tipo de construções que predomina em nosso planeta, tem gente que faz isso com menor grau, tem outros que fazem em maior grau, mas todos fazem. Esse tipo de forma mental traz um desgaste enorme e impede a pessoa de visualizar, né, de perceber coisas que ocorrem em sua vida. A percepção, ela é limitada. Isso impede a pessoa de fazer coisas fantásticas, que ela não sente aquela força, né, a vontade, que é a força do espírito, ela não se faz presente. E a pessoa fica lutando contra vícios e tendências, mas em larga medida busca justificar várias coisas para manter um certo equilíbrio interno. Mas a vida, e hoje cada vez mais, vem apresentando pancadas cada vez mais intensas, cirúrgicas, direcionadas exatamente no calcanhar de Aquiles dos indivíduos, intensas, irremovíveis, sob uma ótica puramente psíquica. E as pessoas tentam resolver isso com o velho psiquismo, né, com os métodos antigos. E a coisa não é resolvida. Você tem efeitos, né? Você translada o problema, mas logo ele surge de novo e vem lhe assombrar. Então, as pessoas precisam perder esse medo, né? Eu sei que as pessoas, né, tem gente que falou, não, de fato é isso tal, mas eu ainda não consigo me desprender, né, me sinto mal. Tudo bem, mas saiba que se você quiser se sentir bem, daí quando você está sozinho, né, é uma sensação horrível, né? Você agrada a todo mundo, daí você, quando você está sozinho, acabou o dia, você meio que se garantir, mas você sente sempre presente alguma coisa desesperadora, que você não sabe descrever o que é. Quando o seu grau de consciência chega a tal nível de ter essa percepção, você não só vai inverter, como você vai inverter e manter a coisa cada vez mais, e ficar cada vez mais contente, né, no seu canto. Não é porque você, né, um ser mais evoluído, né, que está despertando o espírito, não queira se relacionar com o mundo. Muito ao contrário. O que mais se quer é se relacionar com o mundo, mas se relacionar de verdade. E não construir essas teias de interesses baseados em chupinhações para obter um gozo que não vai servir para nada, a não ser degradar o próprio indivíduo, e depois descartar o outro e partir para outro. Né? É engraçado, inclusive, como pessoas que têm um amplo leque de relações sempre estão descartando os outros e arranjando outras pessoas, como se os indivíduos fossem lixo.
E as pessoas admiram essas pessoas, mesmo que falem, na hora do vamos ver, o comportamento delas não expressa o que elas dizem que, né, estão vendo, estão teorizando. Isso é o mais decepcionante. E a pessoa precisa se enxergar a si mesma e começar a ver, né? Porque a pior coisa que existe no momento atual no nosso planeta é não poder contar com praticamente ninguém nessa jornada. Mas as consequências, elas serão muito nefastas para esses que estão bem e serão muito gloriosas e elevadas para quem está levando essa vida um tanto árdua, solitária, incompreendida e tudo mais. Falo eu aqui por experiência de vida, especialmente nos últimos anos. Eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu estou traçando, né, uma jornada muito peculiar. Eu faço dentre tudo possível, né, para conseguir cumprir o meu dever. E é preciso que as pessoas comecem a acordar para isso. As pessoas não podem mais, né? Tem vários mecanismos de proteção, né? Então você vê alguém falando incisivamente como eu, né? A pessoa pensa, não, fulano quer que a gente siga ele, a ideologia tal, isso, tal, sendo que justamente eu liberto as pessoas, né? Eu viso oferecer as vias, né, de como se libertar. Só que para fazer isso é com a própria pessoa. Né? Eu não posso fazer por você, nem você pode fazer por mim. Então, as pessoas precisam deixar essa covardia. Né? Deus é amor, mas ele é igualmente justiça. E, inclusive, o amor é severo. Palavras de Abdrushim. Isso também vai muito de acordo com a obra de Pietro Baldi. Mesmo que o Baldi não tenha cunhado esse termo, percebe-se que não basta, né, ser, eu sou zen, né, agora eu estou exercendo minha espiritualidade. Daí, uns tipos desses, né, se chega alguém para passar uma visão, um outro aspecto, elas dão aquele sorriso, ignoram, não querem saber mais. Vão no seu ambiente gourmet, né, zen, exercer sua espiritualidade, né, bem no seu círculo, né, é uma espiritualidade muito, muito materializada, né, muito teatralizada. Né. Essa jornada de estar lidando com as coisas do mundo, de lidar com a realidade, de até sofrer e até às vezes parecer, né, uma pessoa que, não, você está cuidando mais de coisa material tal do que espiritual. Eu continuo ressaltando. Espírito, matéria e todos os vários níveis devem estar integrados. E orientados para o espírito, mas integrados. Você deve estar atuando com todos eles. Então, as coisas não são o que parecem. Eu só vou soltar essa aqui. Cuidado. Às vezes quem você pensa que é zen, porque é bonitinho, porque não lhe ofendeu, não é, na verdade, está numa grande armadilha. E às vezes quem você acha que não é grande coisa, que está errando tudo, na verdade ele pode estar numa busca profunda e sincera, que logo vai se revelar, de fato, em que posição a pessoa está. É preciso ter muito cuidado na hora de fazer uma leitura das pessoas. Hoje em dia abunda por aí os coaches, né, de vários tipos. Eles revelam umas partes, umas verdades, mas eles querem, né, encontrar uma nova maneira de conseguir, né, alimentar o desespero. É preciso tomar cuidado com essas coisas. É preciso ter coragem
de seguir a sua consciência mais profunda. Né? Mesmo que estejam 20 diante de você numa sala, é preciso se manter firme como uma rocha. Senão, né, não haverão muito mais oportunidades. Agora é o momento de dar aquela força total. É como dizia minha mãe, força total, que se não for dada agora, olha, existe um grande risco. É um grande risco. E não será, né, não será agradável. Será muito pior do que as coisas pelas quais você vai passar se seguir essa jornada. Isso eu lhe garanto, por experiência própria. Essa foi a mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos vocês.